Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre o Pirkei Avot. A gente está agora no meio do capítulo 5 e a gente vai seguir adiante e vamos chegar próximos hoje do final do capítulo. Na semana que vem a gente termina o capítulo 5. Queria lembrar vocês que essa aula ela faz parte da plataforma de conteúdos judaicos do Lilmod, que é parte do Torá Mitzion. Então, se você está interessado em outros conteúdos, não só Pirkei Avot, mas outros conteúdos judaicos, de cultura judaica, de história judaica, em português, espanhol, inglês ou em outros idiomas, você pode entrar nos canais do Lilmod e é muito fácil encontrar. Basta abrir o browser e escrever aí Lilmod ou Lilmod em português. Melhor ainda, quem quiser, quem estiver procurando material em português sobre judaísmo, pode escrever Lilmod português e vai encontrar aí canal do YouTube, pode se inscrever no canal, vai encontrar também outros materiais em diversos idiomas sobre vários assuntos ligados a temáticas judaicas. E se você quiser, você pode fazer parte também do grupo de WhatsApp do Lilmod em português. Para isso, basta mandar uma mensagem para o número que eu vou colocar aqui no chat, que é o número do telefone do responsável pelo Limoda em português. Manda uma mensagem, fala que quer entrar no grupo e aí você vai receber informações sobre essa e muitas outras aulas de judaísmo também que acontecem diariamente através das plataformas do Limoda. Então sejam bem-vindos. A gente vai continuar no capítulo 5 do Pirkei Avot, que a gente comentou que é um capítulo diferente, porque ele foi seguindo ali uma ordem, uma lógica baseada em números. Vamos voltar lá, eu vou lembrar vocês um pouquinho e a gente segue adiante. Vou tirar novamente a minha tela. Oi. Aí. Vendo minha tela? Acho que sim, né? Estão vendo minha tela? Sim. Bom, como a gente comentou anteriormente, esse capítulo ele segue uma ordem ligada com números, né? Ele começou falando de coisas que acontecem em número 10, né? Que Deus criou o mundo com 10 falas, com 10 expressões. Depois falou que teve 10 gerações desde a criação do mundo até chegar no dilúvio, na época de Noar. Depois teve 10 gerações de Noar até Abraham. Abraham passou por 10 testes. E aí a Mishnah foi falando de coisas em número de 10. Tinha 10 milagres que aconteciam sempre no Beit HaMikdash. E depois baixou para o número 7. Sete diferenças entre o sábio e o tolo. E depois do número 7 baixou para o número 4. E a gente viu na semana passada que tem quatro tipos de caráter, quatro tipos de temperamento. Vimos. E agora a gente vai continuar com o número 4. E vamos baixar do 4 e terminar o assunto dos números e seguir com a Mishnah. Então, a próxima Mishnah é a Mishnah 12, e ela fala o seguinte: Arba midot betalmidim. Tem quatro tipos de alunos. Maer lishmoa, maer leabed. O primeiro tipo é aquele que escuta rápido e esquece rápido. Ou seja, ele aprende muito rápido, ele tem muita facilidade para aprender, mas também da mesma forma que ele aprende muito rápido, ele, né, muito afoito e na semana seguinte você pergunta o que ele aprendeu e ele esqueceu. Nesse caso, a Mishnah fala, Yatzas harob efsedó. O que ele tem de bom, a sua vantagem de que ele pega rápido as coisas, ele acaba perdendo essa por não ter treinado, por não ter tentado melhorar o aspecto de manter aquilo que ele aprendeu. A gente tem que, no estudo, cuidar de entender as coisas, de manter as coisas. Tem um outro tipo de aluno que Kashel Ishmov e Kashel Abed, que é difícil ele aprender, mas quando ele aprende, ele não esquece. Isso é melhor do que o primeiro caso, porque nesse caso ele tem dificuldade, ele se esforça, mas na hora que ele aprende aquele conhecimento ou aquela habilidade que ele desenvolveu, ele mantém ela e ela dura muito mais. Então é muito melhor do que aprender uma coisa rápido, mas que na semana seguinte você perdeu. Aqui é uma coisa que custou aprender, mas que você leva para a vida inteira. Maer lishmoav kashele abed. O ideal é isso daqui, você aprender rápido e não esquecer o que aprende. E para isso precisa de muito treino. E por último,
né, a pessoa tem que evitar, tem que se afastar desse legado que essa característica de ter dificuldade de aprender e rapidamente esquecer o que aprende. E isso também a pessoa desenvolve hábitos de estudo e hábitos que melhoram, né, aprimoram o nosso caráter. A gente falou disso várias vezes, não vou voltar aqui, foi a última coisa que a gente viu na semana passada. E continuando com o número 4, vem a Mishnah e fala o seguinte: Arba midot benotnei tzedakah. Tem quatro características, quatro tipos de pessoas em relação a tzedakah, em relação a fazer justiça social, fazer hesed, fazer bondade e ajudar o outro. E aqui é importante fazer uma introdução. A Torá valoriza muitíssimo o hesed, a bondade. E dentro da bondade tem muitas mitzvot, e uma delas é a tzedakah, ajudar as pessoas. Isso não é esmola, não é caridade, é obrigação por justiça social. É nossa obrigação ajudar as pessoas, dividir o que a gente tem. Isso significa que a gente não dá aquilo que está sobrando, né? Não é porque uma coisa estragou, agora eu vou dar para alguém porque estragou. Não, você abre mão de uma coisa que podia ser útil para você, o dinheiro que você podia ter para você, e você dá uma parte desse dinheiro para outra pessoa. A Torá ensina que esse é o caminho que um ser humano ético tem que trilhar. Um caminho no qual você aprende a abrir mão e a dar uma parte do que você tem para outra pessoa. Isso faz bem de uma forma incrível, porque faz bem não só para outra pessoa, faz bem para a gente também. Desde o nível mais superficial, que é o nosso orgulho, a gente se sente bem por estar ajudando. Às vezes a gente até ajuda uma outra pessoa mais para a gente se sentir bem do que para outra pessoa. E tudo bem, mas isso não é o ideal. Mas além disso, de você se sentir bem, a gente melhora as nossas qualidades de caráter. Porque na hora que eu divido o que eu tenho com outra pessoa, eu aprendo que, primeiro, eu não sou o centro do mundo. Segundo, que eu tenho que agradecer. O que eu tenho não é meu. Claro que eu me esforcei e nisso eu tenho um pouco de mérito, mas, poxa, né, a gente tem brachot também, Deus nos ajuda. Se eu plantei e não tivesse chovido, eu não ia colher. Se eu, poxa, consegui um cliente, corri atrás, trabalhei, mas o cliente podia não ter comprado. Em qualquer trabalho que a gente faça, em qualquer negócio, tem gente que faz a mesma coisa e não ganha. E você ganhou. Talvez não ganhou quanto queria, mas alguma coisa ganhou. Na hora que a gente aprende que a gente tem que ser grato ao outro, a gente melhora. A gente melhora como pessoa. Dats da cá melhora a gente como pessoa. A gente aprende a se desapegar um pouco também do que a gente tem, a entender que tem coisas que valem mais do que dinheiro. A gente aprende, a gente melhora quando a gente faz tzedakah. Nossos sábios falam no Talmud que Hesed é superior a tzedakah, porque Hesed, em três aspectos, supera a tzedakah. Hesed você pode fazer para quem é rico e para quem é pobre. Porque fazer Hesed não é só dar tzedakah. É, por exemplo, visitar um doente, ou receber uma visita, ou conversar com uma pessoa que está com dificuldade. E às vezes uma pessoa rica pode ficar doente e pode precisar que alguém reze por ele ou que alguém visite. Hesed, todo mundo precisa de Hesed e todo mundo pode fazer Hesed. A segunda diferença, né? Então a primeira é essa: Hesed a gente pode fazer para rico e para pobre. Tzedakah não. Se você quiser fazer tzedakah para uma pessoa muito rica, para o dono do banco, e você chegar para ele e falar, toma aqui R$ 100 de tzedakah, ele vai falar, não quero sua tzedakah, não preciso, nem posso receber, porque não seria ético receber tzedakah se eu não preciso. Então o dono do banco não tem como você fazer tzedakah para ele. Você só pode fazer tzedakah para quem é pobre. Hesed você pode fazer para ricos e para pobres. A segunda diferença é que tzedakah você só pode fazer para quem está vivo. Quem já morreu não precisa de tzedakah. Não adianta dar R$ 1.000 para quem já morreu. Mas Hesed, sim. Uma pessoa que já morreu precisa que alguém enterre, que alguém cuide da preparação do corpo, que alguém reze por ele, que estude Mishnayot por ele, que dê tzedakah por ele. A gente pode fazer Hesed para quem está vivo e para quem está morto. E tzedakah só pode fazer para quem está vivo. E a última diferença é que a gente só pode fazer tzedakah com dinheiro ou com alguma coisa que vale dinheiro. Você pode dar comida, dinheiro, roupa, mas Hesed você pode fazer mesmo sem dinheiro. Você pode não ter nenhum dinheiro, falar, tá, eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu vou dar um pouco do meu tempo. Eu vou visitar um doente, eu vou fazer um voluntariado.
Então, Hesed é melhor que Tzedakah, porque Hesed você pode fazer para rico e para pobre, e Tzedakah só para pobre. Hesed você pode fazer para vivo e para morto, e Tzedakah só para vivo. E Hesed você faz com dinheiro ou sem dinheiro, e Tzedakah só com dinheiro. Mas mesmo assim, Tzedakah é muito, muito importante, porque as pessoas precisam de ajuda material para poder viver com dignidade. E é nossa obrigação garantir que todo mundo viva com dignidade. E por isso, a Mishnah aqui reforça como tem que ser o nosso olhar em relação a Tzedakah. E ele fala que tem quatro olhares em relação a Tzedakah. Tem um tipo de pessoa que é Arotzeh Sheiten Ve'lo Yitnu Acherim. É a primeira pessoa é a pessoa que ele fala assim: eu quero dar, mas eu não quero que outras pessoas deem, porque eu quero que todo mundo seja grato a mim, ou sei lá por que outra razão. E pode parecer estranho, mas tem gente que é assim. Tem gente que fala assim: não, a sinagoga está precisando de uma reforma, eu vou dar a reforma toda. Ah, o pessoal quer contribuir também, cada um quer dar R$ 100 e tal. Não, eu vou dar a reforma toda, vou botar uma placa com meu nome e ninguém precisa dar mais nada. Isso não é o ideal, porque ele tem um mau olho sobre o dos outros. Outras pessoas também podem ter esse mérito de dar R$ 100 para a sinagoga e ajudar na reforma, na compra de alguma coisa, ajudar um pobre, ajudar no estudo de Torá. Se a pessoa dá tudo para ninguém mais dar, porque ele já cobre, é bom, mas é ruim. É bom porque ele está garantindo o mérito dele que ele está dando, mas ele está com mau olho, ele tem é, ele tem desprezo mesquinho em relação a deixar dar oportunidade para os outros de participar também. Idealmente, a gente devia procurar sócios para fazer as coisas, porque isso incentiva outras pessoas a doarem, a fazerem, a serem voluntários. Então, em vez de fazer um projeto que você faz tudo sozinho, o melhor é você fazer um projeto e procurar alguém ou algumas pessoas para participarem também, porque isso dá para essas pessoas o mérito de poder fazer. Se você fez sozinho, o mérito é todo seu, e ótimo. Mas o ideal é você também não ser mesquinho com os outros e dar oportunidade para os outros. O segundo tipo de pessoa é o contrário. Itnu acherim ve'uloiten. Vou incentivar todo mundo a dar. Vou fazer uma campanha na sinagoga. Todo mundo tem que dar R$ 100 para poder reformar. E aí eu não preciso dar nada. Porque quando me perguntarem, "Mas você não vai dar nada?" Você fala, não, mas eu incentivei todo mundo a dar. Todo mundo deu aqui por minha causa. E ele não deu, é ele está sendo mesquinho com as coisas que ele tem. Está sendo mesquinho com mérito. Está deixando de ter mérito de participar também. Isso também não é bom. E ten veit no acherim hassid. O ideal, o Hassid, o bondoso, aquele que trilha o caminho que a gente tem que procurar trilhar e copiar, que é imitar as qualidades de Deus, é dar e querer que os outros deem também. Fazer uma parte importante, fazer tudo que você pode e ainda que os outros também façam. Deus criou o mundo desse jeito. Ele criou o mundo e fez o ser humano parceiro. Ele não falou, deixa que eu faço tudo. A gente tem que plantar, a gente tem que colher. Pão não nasce em árvore, né? A gente tem que colher o pão, assar o pão. Deus podia ter criado uma árvore de pão, mas ele deixou uma parte para a gente. Ele deixou para nós a responsabilidade de também ser parceiro na construção, no conserto do mundo, em fazer o mundo melhor. A gente tem que fazer triconolar na nossa parte. Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele estaria sendo mesquinho com a gente. Ele deu para a gente uma oportunidade, viver nesse mundo 120 anos é uma oportunidade de ser parceiro na construção de um mundo melhor, ou Deus me livre, o contrário. E nossa função é cuidar para nas nossas decisões a gente ser sempre parceiro na construção e não na destruição do mundo, seja nas coisas materiais, seja nas coisas espirituais. Então, o ideal é essa característica. Iten veitinu acherim. A pessoa tem que dar o máximo que ele pode e também querer que os outros deem também, e ficar feliz quando vê que os outros estão dando e incentivar os outros a darem. Lo iten veloitinu acherim, a pessoa que fala, não, não vou dar nada, e olha, não é para ninguém dar também, porque o pobre que precisa, ou a sinagoga que está precisando de ajuda, ou sei lá que projeto que está precisando de ajuda, eles que se virem. Quiseram fazer o projeto aí, eles que se virem. Essa é a pior qualidade que tem. Porque a gente nunca pode julgar as outras pessoas, né? Por mais que às vezes parece pra gente, poxa, se eu tivesse na situação dele, não. A gente não tá nos sapatos de ninguém, na situação de ninguém, e quando a gente vê uma situação de alguém que precisa de tzedakah, ou de uma instituição que precisa de ajuda, nunca a gente deve dizer, ah, mas essa instituição resolveu fazer tal coisa, bom, claro que a gente pode, né, dizer, eu não vou poder ajudar porque eu estou ajudando o outro, mas a gente nunca pode dizer, não vou dar e não quero que ninguém dê, porque faz mal. O ideal é que a gente tenha um bom olho sobre as coisas. Ainda no número 4,
Tem quatro posturas em relação a quem vai na sinagoga, ou quem vai no Beit Midrash, quem vai na casa de estudos. E essa é uma coisa muito, muito legal aqui, porque a gente já falou sobre as diferenças, em relação a como as pessoas aprendem. Mas aqui ele fala o seguinte: não é só aprender. Ir no Beit Midrash, ir na sinagoga estudar, já é uma coisa. Levantar da cama, caminhar e ir até a sinagoga. Isso por si só já é um ato. Antes de estudar, tu já fez alguma coisa, já saiu de casa, já foi. Sinal de que você está tentando, está se esforçando. Nem tudo a gente aprende. Então vem a Mishnah e diz: "Arba midot be'olchei midrash." Tem quatro tipos de pessoas que vão para a casa de estudos. Tem o primeiro, Olef Reynossé. Ele vai, mas ele não participa do estudo. Ele chega lá, é difícil de entender, ele não tem paciência, não quer abrir o livro, toma um café, espera um pouquinho, toma outro café, não está inspirado, abre o livro, fecha o livro e não estuda nada. Mas ele foi. Ele foi, ele acordou de manhã, ele falou: "Eu vou tentar." Chegou lá, não conseguiu, não estudou. Diz a Mishnah, mesmo que ele não estudou nada, não aprendeu nada, não conseguiu abrir o livro, ficou lá só tomando um cafezinho, schar alicha beyado. Ele tem um mérito, ele tem recompensa. Schar alicha, a recompensa de ter caminhado. Ele se esforçou, gastou energia, saiu da cama e foi até lá, sinal de que ele queria. Nem tudo a gente consegue, às vezes se distraiu, ou estava com a cabeça em outro lugar, foi e não aprendeu nada, ou não estudou nada, mesmo assim, só por ter ido, ele já tem a recompensa de ir. Tem o segundo, o Seven ele cumpre as mitzvot, mas ele não vai estudar. Ele não estuda, não tem o mérito de estudar e de ir na casa de estudos, mas ele tem o mérito de fazer, praticar mitzvot. Oler veosé, quem vai estudar e pratica, opa, esse aí, Hassid, esse é o caminho que a gente tem que copiar. Lo oler veloce, quem nem vai na casa de estudos, não estuda, não aprende, também não pratica, esse é a pior qualidade da qual a gente tem que se afastar. E por último, no número 4, a gente vai seguir ainda hoje, mas acho que é a última do número 4, isso. Lembrem lá, né? Começamos no número 10, 7, 4. Última coisa que a Mishnah enumera, que tem quatro tipos diferentes, que são as características das pessoas quando vêm aprender. A gente falou antes das características que o aluno tem. Tem aluno que aprende rápido, esquece rápido. Agora ele fala pessoas que vão escutar. Você vai numa palestra, o que que fica? Tem quatro tipos de pessoas. Então, a Mishnah falou o seguinte: "Arba midot beyoshvim lifnei chachamim." Tem quatro tipos de pessoas que têm quatro características diferentes quando se sentam diante de sábios. E os sábios estão falando. O primeiro tipo de pessoa é o sfog, a esponja. O segundo tipo de pessoa é o mashper, um funil. O terceiro é um coador, a meshameret. E o terceiro é o manapá, uma peneira. Como assim? A Mishnah vem e explica. Os fog, o ouvinte, o aluno que escuta dos sábios que ele é esponja, o sofegetacolo. Tudo que os sábios falaram, com cada vírgula, com cada palavra, até quando deslizou, quando repetiu, ele aprendeu coisa por coisa, o que ele falou repetido, ele aprendeu repetido, o que ele falou que não era desse assunto, ele guardou também, ele simplesmente decora, aprende, absorve tudo que foi falado. O segundo tipo é o masper. O masper é o funil. O funil é aquele que entra de um lado e não fica nada. Na esponja, se você derrama água na esponja, toda a água fica lá absorvida na esponja. Se você derrama no funil, o que entra de um lado sai do outro. Né? Aquilo que a gente costuma falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem gente que escuta muitas palestras e entra por um ouvido e sai pelo outro. Tanto em relação ao que a pessoa aprende, como em relação ao que transforma a pessoa. A pessoa vai, escuta, tá, você acabou de escutar a importância de fazer tzedakah, e aí você colocou na agenda que amanhã é para fazer tzedakah? Não, não mudei nada. Então entrou, é um funil, entrou de um lado, saiu do outro. Tem o coador, né? A mexameret. O que é o coador? O coador é que você joga o vinho ou joga o líquido que está
com sedimentos, o sedimento fica e o vinho vai embora. Tem gente que é assim, né? Que vai numa palestra, escuta um monte de coisa legal, um monte de coisa sábia, e no meio da palestra o palestrante conta uma piada, ou o palestrante fala uma besteira, ou o palestrante comete um erro, e depois a pessoa volta para casa e fala: O que que você aprendeu? Ah, você não sabe. Ele falou que do a capital da Argentina é Montevidéu. Erro horrível. Tá, mas só isso que ele falou? Não, ele falou 2 horas de coisas maravilhosas, mas na hora confundiu a capital e só isso que ficou. A pessoa é um coador, ele só pega os sedimentos, não pegou as coisas boas, né? Ou lembra só da piada que foi contada e não lembra da história toda, ou do ensinamento todo, das discussões que vieram junto. E o melhor, que é a peneira. O que que é a peneira? A peneira, você peneira farinha. Quando você peneira a farinha, você fica com a farinha e você retém a sêmola. Você separa o que é bom do que é ruim, ou o que é melhor do que é menos melhor, e assim você fica com aquilo que é melhor. E isso é melhor até do que a esponja, porque a esponja absorveu tudo, também os erros, também os problemas, também, e decorou, não foi analítica, não analisou o que foi dito, não pensou, será que essa informação me serve? Será que essa não me serve? Será que eu tenho uma informação melhor sobre isso? Simplesmente anotou tudo, copiou tudo, decorou tudo. Já a peneira, não. A peneira recebeu a informação, falou, não, essa aqui não me serve. Essa aqui eu sei melhor. Essa aqui eu tenho um método melhor que esse método. Acabei de. Ele está ensinando um método bom, mas esse eu tenho um outro método melhor do que esse aqui eu não preciso. A sabedoria de entender o que que você precisa e o que que você não precisa e guardar aquilo que você precisa, essa é a peneira e essa é a melhor característica na hora da gente ouvir uma palestra, né? E cada um tem seu método, as pessoas são diferentes. Tem gente que gosta de anotar, tem gente que gosta de desenhar enquanto está fazendo uma palestra, tem gente que gosta de fazer mapa mental, mas a peneira é o que a gente tem que buscar, que é, não é porque a pessoa falou que é assim, ou não é porque a pessoa falou que tudo tem que guardar. Talvez não é tudo que você tem que guardar. O esforço de guardar tudo pode acabar fazendo que você esqueça de coisas importantes. O ideal é você ouvir, refletir, pensar, e para isso, às vezes, vale anotar, vale fazer um mapa, guardar aquilo que é mais importante, guardar aquilo que é relevante para você naquela aula, naquela palestra, ou quando você foi ouvir aquele sábio, e essa é a característica da peneira. Então, se você é um coador ou um funil, procure ser esponja ou peneira, de preferência peneira. Assim foi a última Mishnah que fala de números no nosso capítulo, que é a Mishnah número 15. E a partir de agora, a Mishnah vai falar de coisas que têm regras gerais para as coisas ou que têm divisões. Então, a Mishnah número 16, ela fala o seguinte: tudo, todo o amor do mundo, todo tipo do amor do mundo que depende, todo amor que depende de alguma coisa, batela davar, btelava. Quando essa coisa vai embora, o amor vai embora também. Se você tem uma relação com alguma coisa ou com alguém por causa, por um interesse, isso é um grande problema. Porque um amor que é amor por interesse, quando o interesse desaparece, o amor desaparece. Vexei davar, mas um amor que não depende de nada. Não é que eu amo tal pessoa por alguma razão específica. Esse amor não desaparece nunca. Em Nabtelá quando você pensa no amor que um pai tem por um filho, você não ama o seu filho porque ele é obediente ou porque ele é inteligente, você ama o seu filho incondicionalmente. Não tem nada que o seu filho vai fazer que vai fazer com que você deixe de amá-lo. Mas quando o amor tem o interesse específico, ou o amor depende de alguma coisa específica, quando essa coisa específica vai embora, o amor vai embora também. E aí a Mishnah traz um exemplo de cada, são 2 exemplos do Tanakh. Lembrando que a Mishnah é um livro da Torá oral e tem um pouquinho menos do que 2.000 anos de idade, e o Tanakh tem 3.000 anos, então ele está contando agora, está buscando histórias do Tanakh mais antigas que estão registradas pelos profetas na Bíblia, no Tanakh, para explicar ou para exemplificar o que que é um amor que depende de uma coisa, o que que é um amor que não depende de nada. Então a Mishnah fala, qual que é o amor que depende de uma coisa? Zoavat Amnon vetamar. É o amor entre Amnon e Tamar. Essa é uma história que está no Tanakh, lá no final do livro de Shmuel Bet,
no segundo livro de Samuel, e é uma história muito trágica, a história de Amnon, filho do rei Davi, e Tamar também, de alguma forma, sua meia-irmã, de algum jeito. Não vou entrar aqui no assunto da relação entre eles, mas eles dois são criados como filhos do rei Davi, e Amnon se apaixona por Tamar. O Tanar fala que era um amor violento, ele amava ela, só pensava nela, era muito amor. E no final, ele deseja ela e ele acaba fazendo algo terrível que depois vai resultar em morte e tragédia. Ele violenta a Tamar e logo depois que ele está com ela, ele deixa de amá-la e passa a odiá-la. E aí ele é morto pelo irmão, começa a ter um monte de problemas na casa do rei Davi por causa desse episódio. Não vou entrar nele porque seria uma aula de uma hora só sobre esse episódio, que é um episódio muito trágico, mas que tem muitos pontos para refletir. Mas a Mishnah traz esse exemplo para quem conhece a história de Amnon e Tamar e fala: olha só, era amor e de repente virou ódio. Porque na verdade não era amor. Era um amor que dependia de uma coisa. Ele desejava ela fisicamente e uma vez que eles tiveram relações, ele parou de amá-la. Veshenat Luyabadavar, e um amor que não depende de nada, esse é um amor que dura para sempre. É um amor que ele nunca vai desaparecer. E qual é o exemplo de um amor que não depende de nada? O amor entre Davi e Jonatan. Está escrito no Tanakh, já no meio do livro de Shmuel Aleph, no mesmo livro, uma história anterior, que o rei Saul tinha um filho chamado Jonatan. Jonatan seria o herdeiro do rei Shaul, o herdeiro do trono, mas também não vou contar essa história toda, que é uma história muito longa. O rei Shaul pisou na bola e o profeta falou para ele que a família dele não vai continuar no reino e Deus falou para o profeta ungir Davi para ser o próximo rei. E aí Davi é escolhido para ser o próximo rei. E quando Jonatan conhece Davi, ele percebe a grandeza de Davi, ele conhece Davi logo depois que Davi matou Golias, e ele dá o seu próprio manto para o rei Davi. Enquanto o rei Shaul tem inveja de Davi, não gosta de Davi porque acha que Davi quer tomar o trono dele, o próprio herdeiro, o Jonatan, que era quem mais deveria não gostar de Davi, porque devia querer ter o trono, querer herdar o que era do pai, ele percebe que o rei Davi vai ser um bom rei, e ele percebe que o rei Davi tem boas qualidades, e ele ama Davi, Davi ama ele, e eles têm uma relação que não tem nenhum tipo de interesse. Pelo contrário, Jonatan teria todo o interesse em não se aproximar de Davi, mas ele não vai pelo interesse. Ele vai por aquilo que é verdadeiro, ele percebe as qualidades do rei Davi, percebe que o rei Davi vai ser um bom rei, e ele fala: olha, você vai ser um grande rei, e eles têm uma amizade e um amor que dura durante toda a vida, até a morte de Jonatan, que acontece no final de Shmuel Bet, e realmente o Jonatan acabou não se tornando rei, mas isso não foi um problema, né? Se fosse um amor que dependia do cargo de rei, eles não iam se amar, mas não dependia de nada, e por isso esse amor dura para sempre. Da mesma forma, Mishnah 17 vai falar sobre as discussões. E aqui eu vou fazer de novo uma introdução interessante. O judaísmo valoriza muito a diversidade de ideias e as formas diferentes de enxergar o mundo, claro, dentro de uma visão de Torá. Ninguém vai considerar bonito alguém que diga que o ideal é roubar, matar, ser corrupto e receber suborno. Isso daí não é bom. Não é que todas as ideias são boas, mas discutir ideias, debater para chegar no bem é fantástico. E, portanto, a mahloket, a discussão, o debate, vai ser algo muito valorizado no judaísmo e no Talmud, com certeza. E, portanto, vem a Mishnah e fala: mas não é toda discussão que é boa, como eu falei antes. Tem discussão que não é boa. E como você sabe se uma discussão é boa ou não é boa? Porque normalmente numa discussão alguém vai ter razão e outro não. Ou alguém vai ter mais razão e outro vai ter menos razão. E aí você vai dizer: não, mas a discussão só é boa quando todo mundo tem razão. Não, a gente tem direito de errar e de aventar ideias que não vão para frente. Não tem problema nenhum errar. Não tem problema nenhum propor uma coisa e não ser aceito. Dentro das discussões do Talmud, aliás, é mais comum, é a regra. Você vê que algum propõe: olha, uma açúcar não pode ter mais do que tantos metros, outros, talvez sim. Um dos dois vai ter razão.
o outro vai estar errado. E tá tudo bem estar errado. Não, não é um problema sugerir uma ideia diferente. Aliás, é bom. Então, onde que está a linha? O que que faz uma discussão ser boa ou ser ruim? Esse é o assunto da Mishnah 17. A Mishnah diz o seguinte: Kol machloket shei leshem shamayim, toda discussão que ela é leshem shamayim, em nome dos céus, ou seja, em nome daquele que habita nos céus, em nome daquele que está em todo lugar, a discussão é em nome de Deus. Sofá Leite Caim. No fim, ela vai perdurar. Ela vai se transformar em uma coisa duradoura, vai ser bom. Pode registrar essa discussão aí, o que cada um falou, mesmo quem está errado vai contribuir com alguma coisa na hora de estar errado. Para gente que no Brasil fala muito de futebol, sempre tem discussão. É melhor ter VAR ou é melhor não ter VAR? Cara, é ótimo que tenha essa discussão. E é bom que alguém diga as vantagens e é bom que alguém diga as desvantagens, que alguém defenda que tenha e que outro defenda que não tenha. É bom. E vamos registrar tudo o que foi defendido, todas as ideias que vieram, porque é daí que vai vir algo melhor, algo duradouro. Só que qual que é o ponto principal dessa discussão? Por que que a discussão é boa? Porque ela é Lechem Shammai, ela é em nome dos céus, ela é para o bem. Ou seja, é a intencionalidade e não ter razão nos argumentos que torna uma discussão proveitosa. Olha que interessante. Porque tudo bem ter um argumento ruim. Ninguém é perfeito. A gente pode ter um argumento péssimo. Traz seu argumento. Mesmo um argumento ruim pode ajudar a tomar uma decisão boa. Ou a entender melhor um caso que talvez só com bons argumentos a pessoa não tinha feito essa leitura. O argumento ruim não é ruim. O ruim é discussão que não é Lechem Shammai. Né? O melhor exemplo que a gente poderia dar, onde mais tem discussão também, é condomínio. No condomínio tem discussão. Na escola tem discussão. Na turma tem discussão. O que é uma discussão boa? Então, assim, se tem uma assembleia de condomínio e está todo mundo discutindo se tem que contratar, sei lá, câmeras para ou uma empresa de segurança para o prédio. E alguns falam, olha, vale a pena, outros falam, não vale a pena. Essa discussão é boa ou ruim? Depende. Se a discussão é Lechem Shamayim, ou seja, se todo mundo que está argumentando lá está argumentando porque quer o melhor para o condomínio e para os seus moradores, e está preocupado em que tenha o melhor, pensando em colocar na balança que tem custos mensais, que tem custo de instalação, qual vantagem vai ter, que outros projetos teria, e baseado nisso a pessoa falou A, e o outro falou B, e o outro falou C, e está uma super discussão, tem três opiniões, e tem gente certa e gente errada, mas todos eles estão opinando porque todo mundo no prédio quer o melhor para o prédio e para os condôminos. Cara, essa discussão é maravilhosa. Maravilhosa. Agora, se tem um que não quer a empresa A, porque o primo dele é dono da empresa B, e aí ele fala mal da empresa A e os argumentos dele são contra a empresa A porque o primo dele é dono da B e ele quer contratar a B. Ou porque ele não está preocupado com o que é melhor para o condomínio, mas ele tem um problema com essa instalação que vai prejudicar ele, e ele está pensando nele, ou está pensando no dinheiro, ou está pensando e não está pensando no que é melhor para o condomínio, essa discussão é péssima. Vai dar briga e a decisão vai ser ruim, e quando tomarem decisão, os outros não vão aceitar. Essa discussão, melhor nem ter essa discussão. Quando todo mundo está alinhado e quer fazer algo Alexandre chamar, uma discussão é sempre boa, mesmo quando é ruim. E quando ninguém está pensando Alexandre chamar, mesmo quando a decisão é boa, ela é ruim. E da mesma forma que na Mishnah 16, a Mishnah trouxe um exemplo do Tanar, aqui também a Mishnah traz dois exemplos, né, para exemplificar o que que é uma discussão boa e o que é uma discussão ruim. Um exemplo do Talmud e um exemplo do Tanakh. Diz a Mishnah, Eizoi machloket shei leshem shamayim. O que que é um exemplo de uma machloket leshem shamayim? Uma discussão que é em nome dos céus? Zo machloket ilel veshamay. Olha as discussões entre Ilel e Shammai. O Talmud está cheio de discussão entre dois sábios, Ilel e Shammai. Volta e meia, um fala A, o outro fala B. Mas eles se amam, se respeitam, estudam. E quando um fala para o outro, olha, é desse jeito, e o outro fala, não, não é desse jeito, é do outro, os dois estão discutindo não porque eles querem ter razão, ou porque eles querem que fique gravado no Talmud, olha só, o Hillel tinha razão. Não é por orgulho, não é por interesse próprio, não é porque ele quer estar certo e o outro está errado, é porque ele quer que se decida o melhor para o povo judeu, o melhor para o condomínio. Eles dois estão preocupados com o condomínio e não em ter razão.
Por isso que as discussões deles são sempre maravilhosas e a gente aprende um montão. Mesmo que um fala A, outro fala B, ficam coisas totalmente diferentes. Né? Por exemplo, está escrito no Shema Israel, e a gente tem que falar o Shema, o parágrafo, né, da Torá, do Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a gente só tem um Deus, lá está escrito, você vai falar essas palavras ao levantar-te e ao deitar-te. E aí, Shammai falou, ou seja, de manhã, na hora de falar o Shema, tem que levantar. E de noite, na hora de falar o Shema, tem que deitar. Porque está escrito, você vai dizer essas palavras ao levantar-te e ao deitar-te. E Heleno falou, não, não, tu pode fazer sentado, pode fazer como você quiser. Tanto é que está escrito, você vai falar essas palavras e também enquanto estiver andando no caminho. Não tem problema de estar andando, de estar sentado, pode ser como quiser. O que que significa ao levantar-te, ao deitar-te? Na hora de levantar e na hora de deitar. E o outro falou, não, ao levantar-te tem que estar em pé. E tudo bem, um aprendeu de um jeito, no final, nesse caso, a Alahá é como Hillel, né, que a gente pode fazer sentado, pode fazer como quiser, e que a gente conclui que a frase ao levantar-te, ao deitar-te, é sobre o horário e não sobre como você está fisicamente. Mas legal, eles falaram coisas totalmente diferentes e ótimo, se abraçaram e falaram, olha, eu penso assim, tu pensa assado, vamos ver como pensa a maioria, aí desse jeito, beleza. Que bom que a gente discutiu e que bom que dá para aprender que a gente pode interpretar desse jeito ou daquele jeito, mas esse jeito é o jeito que a gente usa para Allahá. E qual a discussão? Uma discussão ruim. Zomachloket Korach va'adato. É a discussão de Korach e os seus seguidores, a sua facção. Quem é Korach? Korach aparece no livro de Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 16. Ele é primo de Moshe e ele faz uma revolta contra Moshe. Faz uma revolta contra Moshe, reclama e fala por que que Moshe é o líder do povo, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é sagrado, todo mundo aqui era escravo no Egito, todo mundo foi libertado por Deus, todo mundo come man, por que que Moshe é o líder? Argumento dele maravilhoso. Como eu falei antes, né, o ensinamento dessa Mishnah é que não é sobre se o seu argumento é bom ou ruim, é sobre o que que te levou a vir trazer essa discussão. É porque tu quer o melhor ou porque tu quer briga? O Korah, ele vai brigar com Moshe por causa do orgulho dele. Ele não está trazendo argumentos porque ele quer o melhor para o povo judeu. Ele quer ele se tornar o Cohen Gadol, ele quer ser o sumo sacerdote, quer ter o cargo de Aaron, ele quer ser o líder do povo, quer ter o cargo de Moshe. Ele não está nem um pouco preocupado com o que é melhor para o povo. Se tivesse, certamente ele ia dizer, Moshe, continua nos liderando. Ele quer fazer uma revolta para ganhar poder. É por orgulho, é por interesse próprio, não é Lechem Shammai. Está claro isso no texto. E, portanto, essa discussão, mesmo que o argumento dele é bom, todo mundo é igual, por que que tem que ter um líder se todo mundo é igual? Ótimo argumento. Se fosse Alexandre Shammai, era uma discussão super válida, mas não foi. Né? E uma coisa muito interessante dessa Mishnah aqui é que a Mishnah devia falar, já que ela falou que a discussão boa é a discussão entre Hillel e Shammai, porque Hillel discute com Shammai, devia dizer que a discussão ruim é qual? A discussão entre Korah e Moshe. Mas falou, não, a discussão ruim é a discussão entre Korah e os seus seguidores. Quer dizer que Korah, ele não só discutiu com Moshe, discutiu também com a sua própria facção, porque era o orgulho e os interesses egoístas de cada um deles. Korah tinha 250 seguidores, eles discutiam entre si. Porque quando não é Lechem Shammai, quando não é em nome dos céus, é em nome de egoísmo, só multiplica-se a discussão. Ele tinha discussão com a sua própria facção, essa discussão nunca leva, nunca é boa, mesmo que os argumentos sejam bons. É, a gente vai por aqui por causa do horário, mas a gente continua semana que vem com a Mishnah 18. Terminamos agora o assunto dos números, e aí semana que vem a gente termina o capítulo 5. E aí vai ficar faltando só um capítulo para terminar o Pirkei Avot. Continua com a gente, que a gente já está chegando na reta final desse livro, que é um livro fantástico, com ensinamentos para a vida toda. Uma boa semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem.